Bora pessoal, tudo em paz com vocês? Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de revisão. Eu espero que vocês gostem muito dessa iniciativa aqui que eu estou trazendo para vocês. Essa é uma forma que eu vejo fácil, rápida e eficiente para que vocês possam estudar para a prova, tá? Deixando um vídeo gravado com a própria revisão para que vocês possam entender o conteúdo melhor, caso não consigam compreender a apostila, que eu também vou deixar disponível lá, tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é importante dizer que não deixem de fazer, que vocês não esqueçam de fazer também a atividade que vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo também, tá certo? Lembrando que essa atividade, pessoal, vocês não precisam me entregar, tá bom? Essa atividade é uma atividade de revisão, é uma atividade de prática. Então vocês vão somente confirmar aquilo que vocês estão aprendendo e revisando aqui nesse vídeo através dessa atividade, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos ver 3 conteúdos. Esses 3 conteúdos são os 3 conteúdos que irão cair da prova do primeiro aninho do Fundamental 1 do Instituto Alvorada, tá certo? Então, esses conteúdos são as partes do robô Lego, os tipos de robôs e, por último, falar um pouco sobre tecnologias assistivas, tudo bem? Então, vamos ao que interessa. Então, aqui está o nosso primeiro assunto, que é sobre partes do robô Lego, tá? Esse assunto ele é importante para a gente agora, porque apesar de que nós não vimos o uso do robô propriamente dito ao longo do ano, a gente sabe que assim que voltarmos às atividades aí, das aulas, no próximo ano, a gente já vai entrar logo de cara com os robôs. Então é importante que vocês revisem, que vocês aprendam sobre essas partes aqui do robô Lego, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade lá na frente para montar, para identificar qualquer uma das partes, tá certo? Então essas partes elas são divididas basicamente em 2 grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo das partes principais, que a gente chama de periféricos, tá bom? E tem as partes secundárias, que são as partes que a gente já vai ver com mais calma, tá? Então, qual é a parte principal, a mais importante de todas que nós podemos chamar aqui é a CPU, tá certo? Fazendo um comparativo aí do nosso corpo humano com o robô, a gente pode dizer que a CPU é aquela que é a cabeça, é o cérebro, é o centro de comando de todo robô, né? Então, a exemplo do nosso corpo, se nós não tivéssemos um cérebro, provavelmente nosso corpo seria apenas um peso de papel. Aqui no robô também é a mesma coisa. Se o nosso robô tiver todo construído bonitinho e não tiver essa parte aqui colocada, ele vai ser apenas uma montagem. Ele não vai ser considerado um robô porque ele não vai ter o seu centro de comando. É nessa parte aqui, pessoal, que saem todas as informações para, por exemplo, os motores, sensores e outras partes de relevância lá do nosso robô, tá certo? Então, resumindo, CPU é a parte mais importante do nosso robô. Ela é o centro de comando, ela é a cabeça, ela é o cérebro do nosso robô, tudo bem? Logo em seguida aqui nós temos os motores, também conhecidos como atuadores, tá bom? Motores por quê? Porque eles trazem movimento ao nosso robô. Eles conseguem trazer algum tipo de movimento para a construção do nosso robô. Eles podem ser chamados de atuadores também porque eles atuam de forma a trazer algum tipo de movimento para o nosso robô. Portanto, motores ou atuadores, perfeito? Então aqui a gente tem 2 tipos de motores, vejam bem, temos 2 tipos diferentes. Apesar de que aqui nós temos 3 itens, ó, 1, 2, 3. Aqui nós temos 2 tipos diferentes de motores, tá? Então tem um motor que a gente chama ele de motor grande, que são esses 2 maiores aqui, e tem esse outro aqui que é o motor médio. Professor, tem um motor que é o pequeno? Não. Por algum motivo a Lego só chama aqui dos motores grandes e o motor médio, tá certo? Esses motores eles funcionam iguais, né? De forma igual? Não, não funcionam de forma igual, tá? Esse aqui funciona numa forma de giro e este aqui numa forma diferente de giro. Portanto, os dois eles são usados para situações diferentes.
certo? Esse aqui pode ser usado para algum tipo de função e esse outro aqui é para outros tipos de funções, tudo bem? Seguimos. Temos aí também as partes que são consideradas, depois da CPU, as partes que são consideradas as mais importantes, porque são elas que fazem com que o nosso robô perceba o ambiente, tá certo? É como se eles tivessem sentidos, é como se o nosso robô começasse a ter sentidos. É por isso que essas partes aqui, elas são chamadas de sensores. Elas são uma extensão da forma com que o nosso robô ele vai perceber o ambiente. Então, nós temos basicamente 3 sensores principais, tá? Temos o sensor de toque, é aquele sensor que vai simular, ele vai ser como se fosse o sentido do tato, né? Aquele que é o sentido do toque humano. É esse aqui do cantinho que vocês estão vendo, do lado esquerdo. Esse aqui que parecem os olhos, ele dá o sentido de visão de certa forma, tá bom? Porém, que ele não vê propriamente dito, o que ele faz é visualizar um obstáculo, um objeto a uma certa distância, então ele consegue perceber um objeto a uma certa distância, tá? O nome dele ele se chama sensor ultrassônico e ele se chama assim, ultrassônico, porque ele funciona através da emissão de ondas sonoras, né? Ele emite como se fosse uma onda e a onda, ela quando volta, ele consegue saber onde o som, quando vai e volta, ele consegue perceber onde está o obstáculo. Funciona mais ou menos como os morcegos, né? Os morcegos eles se comunicam assim, eles se encontram assim, através de ultrassom. Da mesma forma que também que baleias e golfinhos, por exemplo. E aqui temos por último o sensor de cor ou o sensor de luz. Esse sensor em particular, ele pode ser de 2 tipos diferentes, olha só. Pode ser de cor ou de luz. E ele é chamado assim porque quando está na forma de sensor de cor, tal como diz o nome do sensor, ele percebe cores, tá? Professor, ele percebe todas as cores? Não, ele percebe algumas cores apenas, tá bom? Essas cores eu vou deixar todas listadas lá no documento, lá na apostila que eu vou deixar para vocês estudarem, tá? Tá certo? Só a título de informação. E por que ele é chamado também de sensor de luz? Porque ele percebe quando um ambiente está mais escuro ou quando um ambiente está mais claro. Ele consegue perceber a quantidade de luz no ambiente, tudo bem? Logo em seguida a gente tem outras partes do robô, né, que são aquelas partes que a gente considera como secundárias. Então, aqui desse lado esquerdo você está vendo aqui que estão os motores, os sensores também, ó, a CPU. Porém que você vai ver que tem aqui um controle remoto e tem toda uma série de peças aqui que são complementares do kit Lego. Então essas peças complementares elas somam algo em torno aí de 700 peças, tá, no nosso kit. Então essas peças aqui, elas não são tão importantes quanto essas principais, porém que sem elas a gente não teria uma montagem do robô formada, tá certo? E por último é importante a gente dizer que o nosso robô ele precisa ser alimentado, ele precisa funcionar de alguma forma. Então o nosso robô ele pode funcionar através de uma bateria, essa bateria é uma bateria própria da Lego, tá certo? Ou pode funcionar com 6 pilhas do tipo 2A. Essa pilha normal que nós temos em casa geralmente aí dentro do controle remoto é a pilha que o nosso robô usa, porém que ele usa 6 ao mesmo tempo, tá certo? Então, finalizado isso aqui, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora para o segundo tipo de... para o nosso segundo conteúdo, bem dizer, né? Que agora nós vamos falar sobre tipos de robôs. Os tipos de robôs, nós já vimos aí, inclusive já fizemos aula e fizemos uma avaliação relacionada a esse conteúdo também. Mas aqui a gente vai revisar. Então esse conteúdo ele fala sobre os tipos de robôs e a aplicação, né? A forma como eles podem ser utilizados na vida real. Então aqui nós temos que
Os primeiros robôs são os robôs de base móvel, ou seja, são todos aqueles robôs que conseguem se deslocar, conseguem se mover, conseguem ir de um lugar a outro de alguma forma, tá? Então, por exemplo, aqui temos o robô Lego, né, um dos modelos de montagem. Então, esse robô, por possuir motores e rodas e pneus, ele consegue tranquilamente ir de um lado a outro. Da mesma forma que a gente tem o robô Now, que também consegue se mover por conta de possuir pernas, né? E temos o robô Opportunity aqui, que é o robô explorador de Marte. Esse robô também consegue se deslocar pelo fato de ele possuir rodas, tá? Então, todos esses robôs que conseguem se mover, ou seja, ir de um ponto a outro, eles são robôs chamados de robôs de base móvel. Ao contrário dos robôs de base fixa, esses robôs, eles são encontrados lá na indústria, tá bom? Lá nas fábricas. Então, esses robôs aí a gente tem, ó, por exemplo, os braços robóticos, né? Esses braços robóticos industriais, que geralmente podem ser gigantes, muito grandes mesmo, mas aqui no nosso exemplo a gente tem um que é bem pequeno, na verdade, né? Como se fosse um modelo. Robôs de base fixa, como a gente já viu, são robôs que não conseguem se mover. Mas quando eu digo não conseguem se mover, não é que eles ficam paradões, não. A questão é que eles não conseguem sair de onde estão para ir para outro lugar. Eles simplesmente ficam parados, eles se movem somente em torno de uma base. Então, por exemplo, esse amarelo aqui, a base dele é esse cilindro aqui, essa peça grandona aqui, ó. Então, ele somente gira e se move em cima dessa base, ele não sai daqui. Da mesma forma, esse braço que está aqui do Darth Vader, ele tem essa base acoplada aqui embaixo, olha só. Então, essa base aqui é a base que não permite com que ele saia desse lugar e vá para algum outro, tá certo? Logo em seguida, nós temos os robôs terrestres, lembrando que os robôs terrestres, eles podem ser não somente do tipo terrestre, ele pode ser do tipo terrestre e móvel, como por exemplo, a gente tem esse robô detector de metal, ele é de dois tipos ao mesmo tempo, né? Robô terrestre e robô móvel ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente tem o robô Now, que também é um robô terrestre, ou seja, ele está posicionado na terra, no chão, e também consegue se mover. Portanto, ele é um robô de base móvel e terrestre, tá ok? Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, robôs aquáticos. Esses robôs, eles também são considerados como robôs de base móvel, porque eles também conseguem se deslocar. Eles saem de um ponto para outro, através de outros tipos de movimentação, né? Como, por exemplo, através de turbinas. Então, a gente tem que esses robôs aquáticos, eles são chamados assim porque eles se movem dentro da água. Tá ok? Então aqui a gente tem três exemplos: o peixe robótico, tem um robô submarino e um robô explorador aquático. Tudo bem? E por último aqui nós temos robôs aéreos. Então esses robôs aéreos aqui, pessoal, geralmente são chamados de drones, tá bom? E esses drones aí, eles são encontrados de vários tamanhos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem esse drone aqui, que é um drone mais profissional. Ele tranquilamente pode ser pego na mão por um humano. Ao contrário desses dois drones que estão aqui nas pontas, que vocês conseguem ver aí, ó, que eles são quase como um avião, né? Só que na verdade esses robôs aqui, eles não são tripulados, né? Não existem tripulantes aqui, pessoas que estão dentro do avião não existem. Isso é tudo controlado via sinal remoto, tá bom? Todos os dois que estão aqui. E independente do tamanho, eles também são considerados robôs aéreos. Eu pergunto, professor, esses robôs também são de base móvel? Também são de base móvel. Portanto, nós sabemos então que os robôs, eles não precisam ser somente de um tipo, eles podem ser aéreos e de base móvel, ou aéreos de base terrestre, ou terrestre de base móvel, desculpa, ou aquático de base móvel.
geralmente apenas os robôs de base fixa são somente terrestres. Então, robôs de base fixa são apenas robôs terrestres, tá ok? Então, finalizamos mais um conteúdo de revisão. Agora vamos para o próximo, que é sobre tecnologias assistivas. Então, pessoal, a gente viu que as tecnologias assistivas, elas são aquelas que foram criadas, foram desenvolvidas em prol de alguém. E esse alguém é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física, né? Pessoas que por algum por algum infortúnio da vida terminou perdendo um membro, terminou ficando sem a capacidade auditiva, sem a capacidade visual, né, da visão, enfim, qualquer tipo de deficiência física que limite a pessoa de fazer alguma coisa. Então, essas tecnologias, essas criações, né, elas vieram aí à tona para favorecer essas pessoas e para que essas pessoas que têm essas deficiências tenham uma vida normal, tá bom? Então a gente tem aí que tecnologias assistivas, elas podem ser de vários tipos, né? Podem ser tecnologias assistivas mais simples, como por exemplo, um simples óculos, né? Então as pessoas que usam óculos, elas usam tecnologias assistivas, como também podem ser muito mais complexas, muito mais tecnológicas, muito mais modernas, como por exemplo, através do uso de próteses e órteses, como vocês estão vendo aqui, ó, o braço mecânico do rapaz, ou até mesmo de aparelhos auditivos, tá? Então a gente tem esses dois extremos. As tecnologias assistivas podem ser muito simples a ponto de simplesmente ser uma rampa de acesso ou um simples teclado adaptado para pessoas com deficiência visual, ou seja, em braille, tá? Então essas tecnologias podem ir desde artigos muito simplificados até artigos muito mais elaborados, como é o caso da prótese e da órtese, tá certo? Outras tecnologias assistivas aí que nós temos muito mais do dia a dia que vocês conhecem são, por exemplo, o uso do smartphone e de assistentes virtuais, né? Então aqui como exemplo eu trouxe essa marca aqui da Multilaser, que é um telefone específico, é algo que é criado somente para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Percebam então que aqui, ó, o telefone, a tela dele está toda adaptada para pessoas que têm problemas com a visão de alguma forma, às vezes não consegue ver muito bem de perto, então eles têm aqui um telefone todo adaptado. Da mesma forma, imaginem agora a mesma situação com uma pessoa que não consegue ver. Então agora ele consegue tranquilamente usar um assistente virtual, como por exemplo é a Alexa, que está aí em alta, né, muito famosinha na internet. E a Alexa consegue tranquilamente responder aos comandos de voz de uma pessoa com deficiência visual, né? Então a gente tem dois extremos aqui. E por último, para vocês perceberem como a questão da tecnologia assistiva vai longe, nós temos também o uso de aplicativos, né, como tecnologia assistiva. Então aqui a gente tem 3 exemplos de tecnologia assistiva, são 3 aplicativos, que aí vocês sabem que esses aplicativos eles são principalmente relacionados ao uso para pessoas com deficiência visual ou uso com deficiência auditiva, tá certo? Mais detalhes disso aqui já falei uma vez na nossa aula e falei novamente na nossa revisão, portanto eu não vou entrar em detalhes com este tema aqui dos aplicativos, tudo bem? Então pessoal, essa é a nossa revisão, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entrem em contato. Não esqueçam que na descrição do vídeo vai ficar a apostila para vocês poderem ler, estudar sobre o conteúdo da prova, tá certo? Então, o conteúdo da nossa prova aí vai ser tipos de robôs, tecnologias assistivas e as partes do robô Lego, tá bom? Um abraço para vocês, eu espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau!